certas ideias e também praticar o exercício da escrita. Acho muito importante. Entendo que a escrita precisa ser praticada todos os dias, senão ela, como exercício, ela acaba não fluindo mais. Então eu me dei o trabalho de escrever um texto, mas agora estou bastante preocupado, porque eu acho que a leitura seria cansativa, não sei, temos que dividir aqui o tempo, eu nasci, o que é que eu vou fazer? Eu vou tentar um meio termo, eu vou pontuar a leitura com alguns comentários de tal maneira que isso não se torne muito cansativo para o público e também que não venha a ocupar injustificadamente a maior parte do tempo. Então, o primeiro parágrafo desse texto é falando de minha alegria e satisfação pela oportunidade de estar nesse primeiro workshop em formação, direito autoral e plágio, promovido pelo programa de pós-graduação em Ciências da Informação. Eu considero uma oportunidade única poder discutir com colegas, estudantes dessa área de conhecimento, porque entendo como um momento de ampliação de meus próprios horizontes intelectuais e pessoais. É uma honra, em particular, poder trocar ideias com o professor Guilherme Ataíde, que é um pesquisador respeitadíssimo, e eu sempre tento tornar um pouco mais pessoal e íntimo a relação o momento em que eu encontro as pessoas. Eu me lembro exatamente do dia que eu conheci o professor Guilherme. Eu tinha uma orientanda na pós-graduação, Caterine Bandeira, que mencionou o trabalho que o professor Guilherme realizava naquela ocasião com o portal de periódicos da UFPB. Eu tinha a ambição de criar uma revista, cheguei a criar essa revista, uma revista voltada para a temática da relação de direito de gênero, que o professor Guilherme gentilmente esteve no meu gabinete, eu era diretor do CCJ na ocasião, e com uma paciência imensa me explicou como funcionava aquele portal. Então eu fiquei muito impressionado, Guilherme, com sua atenção, gentileza e sua competência à frente desse trabalho. Bom, também considero uma oportunidade, assim, imperdível, voltar a discutir com o professor Marcílio, exatamente porque com ele compartilho essa vontade de entender como a imaginação funciona no direito, como a imaginação produz e inventa o direito, ou se preferirem, o imaginário, esse sonho coletivo formado como todo sonho por imagens, funda o direito e o conhecimento que dele produzimos. Nesse sentido, eu queria colocar as cartas sobre a mesa e dizer que, muito embora eu tenha feito uma carreira dentro de um curso de Direito, dentro de um centro de Ciências Jurídicas, eu sou, antes de tudo, um filósofo. Eu trabalho numa área extremamente marginal do direito, nos dois sentidos: marginal na perspectiva geográfica, daquilo que ocupa a margem, marginal também no sentido de uma disciplina, vamos dizer assim, inferiorizada, que é a filosofia do direito. Então, eu não sou um especialista em direito autoral, não sou um especialista sequer em direito propriamente dito. Minha área de trabalho é a reflexão teórica sobre o direito. Então, minha preocupação fundamental é entender o direito e responder essa pergunta que incomoda a quase todo jurista, uma pergunta sobre o significado do direito, que é. Eu acho que essa é a tarefa, e nisso eu compartilho esse sonho de entender o imaginário do direito. Eu compartilho aqui com o professor Marcílio, e há alguns anos temos trocado ideias sobre esse assunto. Bom, por que eu aceitei esse convite, não sendo especialista em direito autoral, não sendo especialista em plágio, muito embora seja um plagiário quanto mais, vou logo assumir isso publicamente, mas depois espero diferenciar o plagiador do plagiário, mas enfim, então estou assumindo o cometimento de um crime, mas digamos assim, uma prática de tomar empréstimos, uma prática de me apoderar de modo honesto, lícito, de tudo aquilo que é coletivo e alheio.
Mas, enfim, se eu não recusei o convite, coisa que eu deveria ter feito, por não ser especialista, é porque eu identifiquei nesse evento uma oportunidade de aprender, de trocar ideias, né? Então, eu acredito que muita coisa do que será dita aqui é absolutamente trivial para a maior parte do público, mas eu espero, ao menos, não decepcioná-los assim como um todo e trazer alguma informação diferente do que diz respeito à minha área de atuação, que é a filosofia do direito. Portanto, aqui não tenho um texto, eu tenho um texto acabado, no sentido de pronto, e eu vou depois passar ao professor Guilherme, porque se ele tiver interesse em fazer circular, não há nenhum problema. Mas não é um texto acabado no sentido de que eu tenha um resultado sistemático, ideias definitivas sobre o assunto, né? É muito mais um ensaio, assim, uma tentativa, um exercício sobre o tema que me foi proposto. E já com essa assunção, né, de que aqui nada é original, aqui tudo, de algum modo, foi retirado de alguém. Né? Então, seguindo à risca aquela opinião de Barthes, né? Barthes, tudo que um escritor pode fazer é imitar um gesto que é sempre anterior, jamais original. Seu único poder é o de misturar escrituras, opor umas às outras, de modo a jamais repousar em nenhuma. Eu quis começar esse meu ensaio, pretencioso, mas enfim, por um desvio, né? Um atalho que eu não sei se não acabou sendo alguma coisa que me distanciou, prolongou, né, o meu passeio por essas ideias. Eu queria aludir àquilo que Léo Schwartz chamou de cultura da cópia, o fato de que vivemos numa época, né, em que tudo parece estar destinado a ser copiado, até porque, né, os meios de reprodução, né, são cada vez mais sofisticados e os objetos reproduzidos também variados, né, com muito mais frequência, o que gera a sensação, né, de que as coisas são familiares ou facsimilares, de que elas se repetem ou apenas repetem aquilo que já conhecíamos antes. Daí a observação de Schwartz de que o déjà vu, expressão francesa que designa a estranha sensação de lembrança diante de evento ou situação que seria a princípio desconhecida, acabou por se converter em nossa regra de lugar, tempo e verdade. Então, quantas vezes nós não utilizamos o advérbio já para expressar essa estranha antecipação? Eu já não estive aqui, eu já não lhe vi antes, eu já não li isso em algum lugar, eu já não ouvi essa melodia e assim por diante. Mas não é apenas uma impressão subjetiva. No que diz respeito à arte e à literatura, eu diria que muitos artistas e produtores de bens culturais são confessadamente copiadores, no sentido de que assumem que estão praticando associações intertextuais as mais diversas, bricolagem, colagem, montagem, retake, paródia, pastiche, apropriação, etc. De tal sorte que não é uma mera impressão. O déjà vu, o déjà lu, tudo isso, né, ocorre porque finalmente, né, nós estamos num momento em que a cultura da cópia parece ter se afirmado de um modo muito forte, né? Então qualquer um de nós em casa ou no trabalho vive essa cultura da cópia, né? Basta abrir uma revista de moda, né, e ver, por exemplo, o emprego de verbos tão alusivos à ação de copiar, né? Os blogueiros de moda falam de repaginar, revisitar, remodelar, atualizar, etc. E nós mesmos em casa, né, copiamos arquivos de áudio, de imagens, fotocopiamos documentos, imprimimos ou compartilhamos fotos e vídeos, etc. E aí estamos sempre fazendo, conscientemente ou não, replicação de alguma coisa. O mero caching, por exemplo, armazenamento temporário de dados no computador é uma cópia, convém lembrar, né? Bom, se a cópia no domínio da literatura e da arte não é uma coisa assim, negativa, vista com maus olhos, o mesmo não parece ocorrer no plano da ciência. Sim, até porque a ciência vive
da inovação. A princípio, pensamos sempre na ciência como a produção de um conhecimento novo, então não haveria como se legitimar a reprodução, né? A produção de alguma coisa não original. No entanto, o que é muito importante aqui, e já que estamos a falar sobre plágio, eu vou sempre, na medida do possível, mais ou menos como a água mineral, que a gente indica a fonte. Essa não tem fonte, né? Essa, curiosamente, não tem fonte. Então, ideia é como água mineral, a gente tem que indicar a fonte. Então, me chamou a atenção um amigo, também colega de departamento, o professor Pedro Parini, né, da importância de se distinguir uma tese de doutorado muito bonita, um trabalho maravilhoso que ele produziu sobre as metáforas no direito, sensacional. Pedro Parini, um jovem professor, me alertou para essa necessidade de se pensar a diferença entre a prática científica, por um lado, que é aquele trabalho que o cientista realiza no laboratório, etc., do discurso que o cientista produz para expressar essa prática. Quer dizer, se a prática científica em si é destituída de artifícios retóricos, né? Então o cientista prova, testa, experimenta, etc., o discurso que ele produz na condição de autor, né? Aquele discurso que vai parar em uma revista acadêmica, aquele discurso que vai parar numa tese, numa monografia, etc., necessariamente é um discurso que usa dos mesmos artifícios estilísticos e retóricos do discurso literário ou de qualquer outro discurso. Daí o interesse de se refletir sobre a intextualidade na elaboração, né, desse texto científico. Não é exatamente da prática científica, mas do texto que o cientista é obrigado a produzir. Então, veja que eu já dei aqui, quase que sem querer, o roteiro da minha intervenção aqui. Não se preocupe, Marcelo, eu vou tentar ser bem breve. Bom, repetido ad nauseam, enfim, a exaustão, a ideia repetida, a ideia de que muito da análise dessa cultura da cópia tem sua fonte num trabalho, por assim dizer, seminal, né, do filósofo alemão Walter Benjamin, né, um trabalho frequentemente citado, né, sobre a obra de arte na era da sua reprodutibilidade técnica. Né? Acho que todos conhecem esse trabalho de Walter Benjamin. Talvez tenha sido o primeiro filósofo que, por circunstâncias até muito ligadas à sua vida um tanto trágica, né? O fato de não ter conseguido lograr êxito na vida acadêmica, ter sido obrigado a refugiar-se em Paris, né? e trabalhar como jornalista freelancer. Benjamin acabou construindo uma obra muito dispersa sobre temas variados, vai refletindo sobre assuntos diversos, mas em um determinado momento ele publica esse curto, porém muito profundo ensaio sobre a obra de arte na era da sua reprodutibilidade técnica. Basicamente o foco dessa obra é o cinema, né? Seriam essas duas grandes manifestações, o cinema e a fotografia. Né? Então, veja, também muito preocupado com as mudanças nas representações da obra de arte e das funções dela, e principalmente o fato de que, segundo sua opinião, as obras de arte antes destinadas a uma função religiosa e revestidas de uma aura, acho que estou dizendo ideias que são conhecidas de todos, né? Enfim, essas obras de arte, no momento em que os meios de reprodução foram incrementados, desenvolvidos nessa passagem do século XIX ao século XX, elas perderam a aura de sacralidade, perderam a sua dimensão religiosa, entre aspas, assim, e foram secularizadas e ganharam um valor de exposição. Vejam que Benjamin ainda é anterior ao surgimento do digital, mas ele pôde conhecer o vinil, o filme, a profusão de livros ilustrados, e pôde ver como a massa, a multidão, a partir desse momento da passagem no final do século, né, essa multidão agora vê, né, é vista, quer dizer, se faz ver e se coloca como objeto dessas imagens. Então, eu não sou nem tão velho assim, mas me lembro ainda da função da propaganda no início do cinema. Os mais velhos se recordam. Antes da exibição dos filmes, e Lina, você é muito jovem, não pegou essa fase, o Canal 100, antes da exibição dos filmes, havia a exibição de um noticiário, né, de
filmes de propaganda que tratavam dos acontecimentos e que colocavam essas massas ali à vista. Bom, vou pular muito aqui essa parte de Benjamin, né, porque seria enfim, desgastante. Mas o que é interessante é que Benjamin não tem um olhar pessimista sobre o fenômeno da reprodução, ele tem um olhar que versa sobre um aspecto que eu considero fundamental. Eu não, todos os comentadores mais balizados da obra de Benjamin. Ao mesmo tempo, ele identifica, ao mesmo tempo que existe uma transformação dos meios de reprodução, da função da arte, existe também uma transformação da percepção humana, vamos dizer assim. A percepção humana não é um produto biológico acabado, definitivo, mas é um fazer constante. É alguma coisa que os seres humanos, nessa interação com as tecnologias, também vêm a aprimorar. Bom, vejo que há uma conexão entre reprodução técnica, massa, multidão, são conceitos que pertencem ao mesmo momento. A multidão também é mimética, a multidão também se reproduz por contato imitativo. Multidão, igualmente como cópia, não goza de boa reputação pelo seu potencial regressivo e conservador, e a cópia pelo fato de que coloca em discussão a ideia de autenticidade. Não vou muito longe nisso, porque senão ficaríamos aqui a noite toda. O que está colocado ali em Benjamin é que a aura tem a ver com autenticidade, né? E a autenticidade tem a ver com o momento, né, em que foi produzida a obra de arte e sua unicidade. Então, as obras são únicas e irrepetíveis. E doravante, com o cinema e a fotografia, as obras são reproduzidas e, portanto, nós já não temos o original. Ora, essa ideia de Benjamin precisa ser despida de qualquer roupagem teológica e pensada, né, em termos mais secularizados. Quer dizer, o que é que eu penso? E aqui eu vou reproduzir um pouco algo que eu escrevi num livro recente dedicado ao tema dos espelhos. Né? Não existe original fora do quadro de uma filosofia platônica. Se eu for platônico, eu acredito na ideia de um original. Se eu não for platônico, eu vou entender, né, que essa busca por um original, né, não faz sentido, né, porque é só depois de vermos muitas coisas similares que decidimos procurar pela forma, ou quem sabe pela forma, né, da qual teria brotado o padrão original. Né? Então eu me inspiro muito nas ideias de Vico Muniz, artista plástico cearense, né, de que a substância de um objeto artístico não é outra coisa senão o modo como ele foi produzido. Mas isso é alguma coisa que não nos vem à mente quando buscamos o conceito de original. Outro conceito que está em jogo aí é o de criatividade. Né? Então, criar alguma coisa não pode ser entendido, o verbo criar não pode ser entendido numa perspectiva teológica, né, de uma criação ex nihilo, uma criação do nada, mas precisa ser percebida como engendramento, um conceito que remete às noções latinas de crescimento e desenvolvimento. Criar é fazer crescer, permitir que algo se desenvolva e não produzir algo único e original. Eu me lembro sempre de quando, aliás, ainda é comum isso no interior, as pessoas mais velhas falavam assim, eu como fui criado por tias, né, porque eu fui criado numa família que tinha muitas mulheres, e elas, né, com várias mães, então se dizia, esse menino, né, eu estou criando esse menino, se referiam a mim dessa forma. Então minha tia não estava querendo dizer que estava me produzindo do zero, que eu era uma produção original. O que ela estava dizendo é que estava me possibilitando uma oportunidade de crescimento, de transformação, de desenvolvimento. Né? Pois bem, uma coisa muito interessante é que a aura para Benjamin tem a ver com a autenticidade. No entanto, a gente pode pensar a autenticidade, que eu me referi aos trabalhos de Rosana Pinheiro Machado, né, como um ato social e não como esse revestimento sacro, vamos dizer assim, que deitaria sobre uma obra. Né? Então, convém lembrar que toda autenticidade é declarada, toda autenticidade é certificada, né? E, portanto, não é algo, uma propriedade intrínseca das coisas. Algo não é autêntico intrinsecamente. Algo é autêntico na medida em que um ato social de certificação ou autentificação vem a fazer isso.
Ora, então, o conceito de autenticidade, se a gente seguir a pista de alguns autores, né, como a Ludmila Brandão, a Padurá, enfim, outros autores, a gente poderia pensar que essa ideia de autenticidade corre junto com todo um processo, né, de, vamos dizer assim, emergência, né, de aparição de produtos exclusivos, vamos dizer assim, originais, né, num certo sentido, para as elites europeias, né, num determinado contexto histórico, produtos provenientes de suas colônias. Por isso, né, a arte de copiar, a arte de reproduzir, que era tão bem vista no passado, agora, né, se torna algo profundamente suspeito. Copiar na Idade Média era uma forma de aprendizado, de transmissão da tradição. E agora passa a ser algo profundamente perigoso, porque os objetos sofisticados dessas elites, privativos dessas elites, agora poderiam ser reproduzidos, né, para outras pessoas. Então, o que está em jogo, né, é a sofisticação, o snobismo, etc., tudo que está relacionado com o consumo privativo desses objetos. Algo que ocorre hoje, por exemplo, ainda na moda, né, dos produtos manufaturados provenientes da China, em que há uma espécie de deslegitimação pelo fato de que eles foram, digamos assim, produzidos nessas áreas, geográficas, como a China, a Ásia, etc., mas também porque são cópias, né? São descaracterizados como pirataria, falsidade, enfim, contrafação, né, e questionados em sua qualidade ou pelo fato de que empregam mão de obra escrava e assim por diante. Mas é preciso ser muito cuidadoso diante desses argumentos, porque talvez o que esteja em jogo seja mais, né, a ameaça, né, vamos dizer assim, a possibilidade de usurpação desses objetos sofisticados do que propriamente a qualidade deles, né? Então isso tem muito a ver com a cultura da cópia, né, uma bolsa absolutamente idêntica do Louis Vuitton fabricada na China vale menos do que a que é fabricada também na China. Isso é que é interessante. Os originais e as cópias são fabricados na China. Conversei outro dia com um empresário que me disse isso, que instalou uma fábrica na China e os chineses disseram para ele: não, tudo bem, sem burocracia, sem nada. Agora, né, a gente copia, uma parte é copiada para consumo interno. Então veja que eles têm uma cultura da cópia absolutamente diferente da nossa. É como se eles tivessem permanecido com aquela ideia medieval de que copiar é importante porque se aprende, porque se reproduz, porque se leva adiante uma tradição, né? Bom, um jurista, que eu não sou, né, poderia falar melhor sobre a diferença entre a falsificação e a contrafação, né? Enfim, isso é uma discussão muito, muito importante, porque aí está em jogo, né, a falsificação, estaria colocando em jogo essa violação, né? Aliás, estaria praticando uma violação de direitos autorais ou da propriedade intelectual. E eu acho muito importante essa distinção entre falsificação e contrafação, né, quando tiramos a discussão de um plano mais abstrato e trazemos para um plano bem concreto, que é o da arte. Eu não sei se alguém leu um livro muito interessante chamado Eu Fui Vermeer. Quem leu esse livro? É a história de um falsificador chamado Van Meegeren, que faturou 50 milhões de dólares vendendo contrafações de Vermeer, o famoso pintor holandês, a colecionadores e museus do mundo inteiro, antes de ser descoberto por conta de um simples erro ortográfico, contido num falso documento de certificação. Não cometeu erro ortográfico no quadro. Quer dizer, interessante porque ele não falsificava. Ele não pintava um quadro de Vermeer que existia e apresentava, né, essa cópia. Ele pintava como se Vermeer fosse. Ele pintava aquilo que Vermeer teria pintado, se ele tivesse a possibilidade, se estivesse vivo. Então ele criou uma série de originais que, no entanto, né, não são autênticos, não são obra do próprio Vermeer, né? Então esse livro é fabuloso, eu recomendo, porque foi escrito por um jornalista que fez uma entrevista longa com ele, e ele vendeu quadros para museus e colecionadores do mundo inteiro, e todas essas pessoas não dormem até hoje, porque se descobrirem que esses quadros que estão lá, eu não sei quais são os museus, né, não posso aqui acusar ninguém, não são de Vermeer, essas pessoas terão um prejuízo imenso, né? Então seria interessante ver. Bom, vamos pular aqui algo que tem. Bom,
seria esse estabelecimento do acordo TRIPS, né, que faz com que a propriedade intelectual se torne um tema tão importante, né, e seja esse debate para o qual não tem uma resposta, certo? Por um lado, a necessidade de proteger, né, a autoria, enfim, por outro lado, a liberdade de consumir cópias infiéis, né, a liberdade, quer dizer, o livre acesso, né, à informação e uso dela, e que eu nem preciso também ir para exemplos tão sofisticados. Tem algo que a mim me parece muito evidente e muito questionável, que é o caso da proibição de se fotografar obra de arte em museu. Acho muito curioso isso, né? Quer dizer, muitos são os museus que proíbem o visitante de tirar uma foto de um quadro que ali está exposto. Então, acho que esse exemplo é emblemático para discutirmos essa ideia de abertura, fechamento, etc. E outro exemplo que me interessa muito, mas eu acho que é da especialidade do público aqui, com certeza, é a criação de um espaço público, como por exemplo a web, né? A colocação de obras dentro desse espaço público, mesmo que sejam alheias, quer dizer, quando eu crio um perfil numa plataforma qualquer, e que depois de ter criado um espaço público, de ter interagido com milhares de pessoas, alguém fecha o espaço público, né? Acaba. Isso é muito comum no YouTube, né? Então você postou um vídeo e depois quando você volta atrás do vídeo, aí clica e diz esse conteúdo foi proibido, retirado do ar, etc, etc. Então acho que tem questões aqui muito interessantes que estão em jogo quando pensamos, né, essa tentativa de criação, né, de uma proteção da autoria, da propriedade intelectual, em detrimento da liberdade. Mas não tem uma resposta a isso. Pois bem, aí a gente chega no plágio, né? Já estávamos desesperados, achando que eu não chegaria lá. Enfim, eu gosto muito, acho que um dos melhores livros que eu conheço sobre plágio, muito embora o trabalho de Morel Pindar seja muito bom, mas eu gosto muito desse livro, de Schneider, né? De Ladrões de Palavras. Eu acho um livro belíssimo, porque o Schneider é psicanalista, né? E ele escreve sobre plágio, né? Plágio literário, claro, plágio artístico, mas ao mesmo tempo, plágio em sentido subjetivo, plágio em sentido da formação da nossa personalidade. Quer dizer, primeiro, somos cópias, isso costumamos esquecer, na condição de replicantes de um DNA de nossos antepassados, né? Então, de algum modo, somos cópias. Mas também somos cópias do ponto de vista de nossa personalidade, porque esse nosso self, né, não é construído sem o empréstimo, sem aquilo que tomamos dos outros, né? Quer dizer, então, somos cópias, como eu digo aqui no texto, também no sentido mais psicológico, pois imitando os outros que construímos aquilo que realmente somos. Nossa autenticidade não parece residir em um eu verdadeiro, né, situado, sabe-se lá onde. E cada vez que me aproximo mais do budismo, tenho plena certeza de que esse eu verdadeiro é uma grande ficção, né? Mas somos, né, alguma coisa que foi construída a partir de ideias, gestos, crenças, coisas que retiramos das outras pessoas, né? Então, de algum modo, fazer-se, né, é copiar gestos, copiar crenças, etc, né? Então, nossa autenticidade não tem a ver com esse eu, sabe-se lá onde é que ele está, verdadeiro, que é preciso descobrir, né? Que é puro, que transcende a toda cópia e mimetismo. Bom, definir o plágio não é tarefa simples, né? Muito complicado, estou aqui diante de especialistas, não vou usar fazer isso, mas eu diria que mesmo sendo jurista, né, assim, num certo sentido, trabalhando com a filosofia do direito, mas tenho uma formação jurídica, eu diria que o que está em jogo no plágio é menos a qualidade estética, alguma discussão que tem a ver com, né, o lado estético, e mais com a fraude, com a apropriação da obra de outra pessoa. Quer dizer, o problema do plágio é um problema moral e jurídico, mais do que um problema estético, né? É um problema de má-fé. Não se trata de avaliar a habilidade do copiador, não está em jogo a habilidade dele. Ao contrário, né? Quando o copiador é tão bom, ele não vai ser identificado como um plagiador. Daí a importância de distinguirmos o plagiador do plagiado. Lembra que eu falei que era um plagiário? Eu sou um plagiado. Ou seja, quando eu copio de copiar de forma tão bem feita
que ninguém venha descobrir que eu copiei. Ou copio de uma forma tal, né, que as pessoas vão descobrir e vão dizer, mas que bacana, ele fez um ótimo exercício de intertextualidade. Então, finalmente, né, eu gostaria de apresentar um livro fabuloso sobre isso, esse aqui, de Bernard Edelman, quando os juristas inventam o real. Né? Bernard Edelman é um autor que eu trago desde a minha graduação em Direito, assim, debaixo do braço, por um livro fantástico que é O Direito Captado pela Fotografia. Esse livro está absolutamente esgotado, vocês jamais encontrarão, mas eu posso disponibilizar depois uma cópia. E Edelman é um sujeito que vem estudando há anos o imaginário jurídico. Então a tese é dele, não é minha. Né? Também como vou plagiando todo mundo, Edelman é que diz, não é, que o direito inventa a realidade, não simplesmente cria normas, etc. Veja, principalmente o que é que o direito faz? O direito é uma grande ficção. Daí a importância de aproximá-lo da literatura, daí a importância de compreendê-lo a partir da literatura. Da mesma forma que o ficcionista cria seus personagens, o direito cria suas categorias. E quer ficção maior, mais importante, né, do que essa, a da propriedade? O que é uma propriedade? Como é que eu me torno proprietário de alguma coisa? Aliás, o que significa ser proprietário de alguma coisa, não é? Então, a famosa definição de Rousseau, né? Rousseau diz, no dia que um sujeito suficientemente esperto traçou uma linha no chão e disse para o outro, isso aqui é meu, e encontrou um sujeito suficientemente idiota para acreditar nisso, inventou a propriedade. Não é? Então, a propriedade é uma grande ficção inventada pelos juristas. Como é que alguém se apropria de alguma coisa que a princípio é comum e coletiva? Não é? Então, aí vem os liberais para justificar a apropriação originária, a circulação da propriedade, etc. Ou os marxistas para explicar isso em termos de alienação, etc. Bom, também não tenho resposta para isso. Né? Só estou chamando a atenção para o fato de que os juristas inventam o real. Né? E a propriedade é uma grande ficção. Né? Uma ficção que tem funções, porque os juristas inventam ficções para solucionar problemas. Como, por exemplo, esse que os romanos tinham. Olha que coisa interessante. Então, os animais eram coisas de ninguém. Os animais selvagens, né? Os animais da floresta eram coisas de ninguém. Mas vamos supor, estou na minha casa, né? E as abelhas que estavam na floresta vêm até uma árvore que se encontra no meu jardim e ali instalam a sua colmeia. Bom, se eu não fizer nada, essas abelhas continuam selvagens. No entanto, se eu for lá e fizer alguma coisa, dar uma arrumada assim para deixar a colmeia mais bonitinha, fazer alguns ajustes, acolher as abelhas, eu quebrei, né, magicamente transformei o estado dessas abelhas, que agora não serão mais selvagens, mas serão domesticadas. Se eu não tivesse feito isso, se por alguma razão elas, por exemplo, certo? Água mineral. Se por alguma razão as abelhas tivessem saído da minha casa e ido para a casa do vizinho, se eu não tivesse feito nada, o vizinho poderia dizer, ei, elas são minhas agora. Mas como eu simplesmente dei acolhimento a elas, elas não podem mais, o meu vizinho não tem mais direito de propriedade sobre elas. Quer dizer, magicamente, veja, não mudou nada na condição dela, continuam sendo abelhas, etc. Mas magicamente, por uma ficção jurídica, né, elas se transformaram agora em abelhas domésticas. Assim é o mundo do direito. Ou como eu digo aos meus alunos, é um mundo onde se faz coisas com palavras, no sentido de John Austin, aquele livro famoso, Como Fazer Coisas com Palavras. Não é só o mágico que faz coisas com palavras. Abracadabra. Né? Enfim, o jurista também faz isso, inventando categorias. Né? Então, magicamente, nós mudamos o mundo, nós juristas. Meu Deus, vamos pular tudo isso aqui. Eu ia falar do autor em Foucault, né? Eu ia lembrar a crítica que Foucault faz ao conceito de autor, né? A importância desse trabalho, dessa conferência, né? Que é uma palestra de Foucault, que resgata outro sentido do termo autoria, que não é simplesmente o de autoridade, mas é também aquele que faz acréscimos, como isso é importante. De que modo essa categoria do autor pode ser articulada com uma análise que o próprio Benjamin havia feito também da figura do narrador. Benjamin escreveu sobre o narrador, aquele que conta histórias que não são suas, são histórias alheias, né? E que ele, ao contar, incrementa, aumenta, né? Repete distorcendo, repete diferenciando, e eu entraria, né, numa discussão muito complicada. Bom, eu quero dizer, o que se critica no plágio? É, sem dúvida, a má-fé, a intenção de cometimento de uma fraude, né? E também está toda uma tipologia dos plagiadores que eu não vou entrar aqui. Mas
Na ciência, veja, a ciência é um terreno complicado. Eu poderia ficar horas aqui discutindo plágios célebres em ciência, né? Plágio de ideias, né? Tipo Fleming, Thomas Edison, Graham Bell, Einstein, né? Santos Dumont, enfim, tantos casos de pessoas que foram acusadas ou sofreram a injustiça de não ter suas ideias, né, reconhecidas, né? Ou foram acusadas de roubar ideias. Mas eu queria falar mais do plágio no dia a dia, da academia, não é esse plágio mais nobre da ciência, da ideia. O plágio dos papers, o plágio dos trabalhos que nós produzimos aqui nas universidades, né? Então, bom, o problema do plágio, né, repetido em todos os... Basta uma consulta ao Google para ver como é um assunto comentado, né? Mas eu acho importante não enxergar esse tema apenas nesse viés moral, moralizante, moralizador. É preciso também parar para pensar se não há uma mudança na percepção, como o Benjamin tinha alertado lá no passado, né, em relação à fotografia e ao cinema, se o digital também não impõe uma mudança na percepção das obras, né? O que significa copiar em uma cultura digital. Talvez o estigmatizado gesto de copiar e colar possa sugerir, na verdade, uma mudança de paradigma. Quem sabe estaríamos entrando numa fase em que tudo é transcrição ou transcriação. E perguntar como professor, né? O que é que eu quero do aluno ao propor aquela tarefa, né? É uma pergunta que nós não fazemos, né? Passamos os trabalhos e, enfim, mas não perguntamos. Mas qual o sentido dessa tarefa? Por isso que eu gosto muito de Macedo. Macedo dá aula, tem informações, né, em suas aulas. Macedo faz perguntas inusitadas. Relaciona esse tema do direito com uma reta. Eu acho isso fascinante, né? Porque o aluno está esperando isso, ele está esperando, né, um negócio bem óbvio. Aí, e agora? Como é que eu vou relacionar o direito? Então é isso. O que nós pedimos ao nosso aluno? O que nós queremos dizer quando dizemos a eles e escrevam com suas próprias palavras? O que é isso? O que significa próprias palavras? Palavras originais, palavras despidas de uma história, etc. Pois bem, então é nesse aspecto que surge o tema da intertextualidade, né? Porque a fronteira entre a intertextualidade e o plágio, ou pelo menos uma modalidade, o plágio seria uma modalidade de intertextualidade, né? Mas uma modalidade desonesta, né? Diferente da citação, que seria uma modalidade honesta. Mas veja, nossos textos acadêmicos são retóricos também, isso é muito importante. Essa tese de Pedro Parini eu acho que é muito importante, né? E que encontra amparo tem um autor chamado Bruno Latour, né, que é um especialista em epistemologia, especialista no processo de fabricação do conhecimento científico. E Latour diz: nós cientistas construímos textos por empilhamentos. Nós vamos empilhando argumentos, né, de tal sorte que o sujeito que faz a leitura é necessariamente conduzido ao lugar que gostaríamos que ele estivesse. Quer dizer, toda produção acadêmica induz o leitor, né, a seguir esse processo de empilhamento. Isso eu faço com citações, figuras, colunas, tabelas, legendas, gráficos, etc, né? Bom, intertextualidade no meu tempo para desenvolver, é um conceito genérico, né, geral genérico, francês, né, enfim. Bom, para concluir, o que eu acho? Eu acho que o importante é fazer uma discussão sobre a diferença entre citar e plagiar. Mas essa não é uma discussão, a diferença entre citar e plagiar é só uma questão de aspas. Às vezes se comete plágio por falta de aspas, às vezes se comete plágio por excesso de aspas. Não é? Quer dizer, eu usei tanto texto alheio, mas usei honestamente, né? Que o aluno quando me entrega um texto assim, eu digo: mas rapaz, eu não sei, né? Onde é que está você? Porque você desapareceu no meio de... Não foi desonesto. Então, veja, às vezes é falta de aspas, mas às vezes é aspas demais, né? Então, o que eu proponho, então? Proponho, e também não é uma ideia minha, enfim, nada aqui é meu, não posso insistir, né? Que se pense a citação, né? Claro, a citação é um modo trivial de exercício de textualidade, mas que a gente pense a citação a partir de uma analogia, de uma comparação com a tradução. Acho que aí você tem um caminho interessante, né? Quer dizer, como é que eu vou ensinar ao meu aluno neófito, né, a forma como ele deve escrever um texto assim, né, que não seja plágio, né, que ele não, né, venha cometer esse ato,
mas ao mesmo tempo seja alguma coisa interessante, né? Seja alguma coisa nova, seja alguma coisa que incremente o conhecimento e não seja uma mera replicação ou reprodução. Acho que a melhor forma é falar da tradução, né? Quer dizer, tradução não como no passado se imaginava, né? Passagem de um lado, transposição de um lado para outro, exercício mecânico de transposição, mas tradução, aí aludindo a Haroldo de Campos, como um movimento de transcriação. O poeta Haroldo de Campos, né? Poeta paulista, enfim. Toda tradução é transposição criativa ou recriação, né? Por isso eu não acredito na diferença entre autor e tradutor. Todo tradutor é autor do objeto resultante de seu trabalho, sendo a tradução secundária em relação a um suposto original. Aliás, em tradução a gente fala original, né? Original e o texto traduzido, apenas do ponto de vista cronológico. A tradução é o segundo texto, produzido posteriormente, mas é tão autoral quanto o chamado original, né? Então, a comparação entre a citação e a tradução pode ser bastante reveladora. A citação é um ato de apropriação, assim como é toda tradução. Porém, o que está em jogo, nos dois casos, é um exercício de reescrita, não de reprodução. Então, essa perspectiva, né, de que textos científicos são também passíveis de um procedimento de intertextualidade, ou de uma estratégia de intertextualidade, e a defesa de que o plágio precisa ser punido, é óbvio, né? O plágio é uma usurpação, o plagiador age de má fé, o plagiador se apropria de uma obra alheia. Mas o que está em jogo também não é só uma questão moral e jurídica, é também algo que tem a ver com a nossa percepção, com a nossa capacidade de produzir textos e o significado desses textos no mundo que já se encontra repleto deles. Era isso. Muito obrigado. Quero agradecer as palavras do professor Eduardo Ramin pela densidade do conteúdo, mas densidade do conteúdo não no sentido de quantidade, mas no sentido de qualidade, de aprofundamento das informações que ele nos trouxe aqui hoje. Então,